Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade a esse projeto da nossa casa, que é o estudo do Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dentro dessa ótica da qual os Espíritos nos trouxeram lições valiosas ao nosso crescimento como Espíritos. Mas, como vocês sabem, todos os nossos trabalhos nós começamos com uma prece. E eu convido a todos para que nesse momento possamos juntos fazer uma prece de religação com nosso Pai. Vamos então fechar os nossos olhos, acalmar as nossas mentes, a nossa frequência cardíaca, para que através dessa prece nós possamos fazer a nossa religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos Espíritos protetores, Espíritos familiares, Espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio e o amparo para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é o estudo do Evangelho de Jesus através da ótica espírita, para que de posse dessa nova realidade em nossas vidas, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre arbítrio. Felizes então por esse momento, felizes por essa oportunidade de convívio fraterno com tantos queridos irmãos, aqui em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo em seu nome, Pai amado, que pedimos humilde permissão para darmos por iniciados os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá mais uma vez. Como eu falei, esse é um projeto, né? Esse projeto nós começamos, na realidade, no momento da pandemia. Como as casas espíritas, e de uma maneira geral todas as religiões, fecharam as suas portas devido ao problema da pandemia. Então foi uma alternativa que nós encontramos de levar um pouco de esclarecimento, um pouco de consolo às pessoas que estavam em casa sem poder participar, né, das suas atividades dentro das casas espíritas, dentro das igrejas. E esse foi um canal, quer dizer, nós até hoje começamos a entender um pouco mais aquela proposta de Jesus, quando ele dizia, né, que todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e muito mais até do que estas, pois eu estou indo para o Pai. Na realidade, Jesus falava sobre a lei do progresso. E esse aqui, do qual nós hoje estamos realizando esse trabalho, é o significado disso, do progresso, né? E que a gente consegue, inclusive, abranger um número maior de pessoas. Às vezes, pessoas que não conseguem vir na casa espírita, ou às vezes, pessoas que estão acamadas, elas conseguem ter um pouquinho desse conforto, um pouquinho desse consolo, de escutar um pouco da palavra do nosso Mestre e assim a gente poder encontrar caminhos melhores da nossa felicidade. Mas como o nosso estudo de hoje, nós estamos abordando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sede Perfeitos. É uma passagem que tem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, de 44, 46 a 48, e em que Jesus faz uma proposta aos homens da época para que nós fôssemos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. É lógico que a nossa perfeição, ela não é uma perfeição absoluta, né? Ela vai ter uma diferença. Mas o que ele queria dizer é a conquista de virtudes, daquelas virtudes que todo ser humano é capaz de praticar. Porque perfeito, perfeito mesmo só o nosso Pai. A gente vai ter uma perfeição relativa em comparação ao nosso Pai. Todas as vezes que nós nos acharmos que nós já chegamos a um nível de perfeição, nosso Pai vai estar muito mais distante ainda dessa perfeição. Mas a doutrina espírita, e é algo que às vezes os espíritos nos dão assim, algumas dicas, alguns caminhos para que a gente possa seguir, eu acho um comentário muito interessante que Emmanuel, que André Luiz, quando perguntado a eles sobre religião e qual seria a religião pregada no universo, eles nos orientaram dizendo que a religião
praticada no universo é a religião cósmica do amor universal. Ou seja, o que eles estão querendo dizer conosco, né? Hoje, por exemplo, nessa encarnação, nesse momento da minha existência, eu estou dentro da doutrina espírita, mas nessa encarnação eu já passei pela doutrina católica, já passei na doutrina umbandista, né, já procurei outras vertentes religiosas, do qual não tive assim, um período muito longo, mas tive e agora estou dentro da doutrina espírita. Para que a gente entenda que a religião verdadeira é a religião do amor incondicional. Porque, por exemplo, se nós pegarmos, olha os exemplos, né, e para a gente se espelhar com isso, quando Emmanuel fala isso, quando André Luiz fala, se nós observarmos, por exemplo, a Joana de Ângeles, que é um espírito que se comunica com Divaldo Pereira Franco, ela normalmente se apresenta como uma freira da Igreja Católica, né? Não é que ela é uma católica, mas ela gosta de se apresentar daquela forma, como ela se apresentava, né? É uma maneira. O próprio Emmanuel, quando se apresentava a Chico Xavier, ele ia com aquela roupagem do imperador, do romano, né? Do senador romano. Mas aquela vestimenta normalmente dele era quando eles iam aos templos, né? Adorar os deuses, né? De Roma. Então, na realidade, o que nós precisamos entender é que o que mais importa, todas as religiões que nós vamos passar, todas elas vão nos dar algo para o nosso melhoramento como seres espirituais que todos nós somos. E precisamos adotar isso. Hoje eu estou dentro da doutrina espírita, mas a minha religião verdadeira é a religião universal. É o respeito a todas e a todos, que isso é o que é o mais importante. Então a doutrina espírita é uma doutrina de lucidez. E nós precisamos ter essa lucidez. E a gente, quando essa questão da perfeição, eu acho que Kardec nos deu assim uma pista muito interessante, logo na primeira folha, né, do Livro dos Espíritos. Um livro que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, mas ele faz um resumo desse livro, bem interessante, logo no início do livro. A primeira página do livro, que ele diz assim, o que destina esse livro, né? É a filosofia espiritualista. Começa dizendo para nós o que? Olha, se você é uma pessoa extremamente materialista, talvez você não encontre aqui aquilo que você está buscando. Agora, se você já for uma pessoa e que você é um espiritualista, você acredita que exista algo além da vida física, esse é o livro que você possa encontrar caminhos e esclarecimentos para a sua existência. E ele começa assim, né? O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita. O que são princípios? Princípios são sementes, né? O que significa? Significa que a semente você precisa plantar na sua mente, germinar, você precisa florescer ela e você precisa frutificar essas sementes. Não são regras prontas para que você saiba como você vai se conduzir, como você vai se comportar, mas são princípios em que você precisa analisar, sedimentar isso dentro de você para você seguir. E ele continua falando assim, sobre a imortalidade da alma. Olha, isso, como eu falei, foi publicado, esse livro, em 1857. Recentemente eu li um livro científico, não é um livro religioso, é um livro em que a ciência começa a buscar a existência de algo depois da morte física. E eles já estão chegando à conclusão. Foi publicado por uma editora que só publica livros científicos, em que tem muita pesquisa nisso. E por mais interessante que pareça, esse livro foi publicado primeiro lá nos Estados Unidos. E quem escreveu os livros são 3 brasileiros. É uma médica e um médico psiquiatra e um filósofo. E nas suas pesquisas, o nome desse livro, inclusive, é Ciência da Vida Após a Morte. Muito interessante o livro, se vocês puderem ler esse livro, é muito interessante. Eles foram pesquisar cientificamente a existência de algo além da morte física, e do qual eles chegam à conclusão, né? Eles não podem, como a ciência não pode dizer assim, o espírito tem aqui, ele existe, mas por
pesquisas, por pesquisar alguns médiuns, vários médiuns, inclusive o Chico Xavier fez parte também dessa pesquisa, eles chegaram à conclusão de que aqueles comunicados que eles recebem, esses médiuns, é de uma mente que já existiu aqui, como, por exemplo, no caso de Chico Xavier. Essa mente, do qual ele escreveu por vários poetas, e a forma literária, como aqueles poetas faziam os seus escritos, eles chegaram à conclusão que era impossível ele conseguir copiar todos aqueles espíritos ou todos aqueles poetas da forma assim tão exata como era a forma literária que eles escreviam. Isso é só um resumo para vocês entenderem como a existência da alma, né? Aquele princípio da imortalidade da alma. E eles chegam à conclusão de que eles chamaram, aí a gente pode dar o nome, eles disseram, eles aproveitaram, etc., que existe alguma coisa além do corpo físico, isso é a ciência falando, que existe algo além do corpo físico, existe. E que a gente pode chamar de mente, espírito, alma, aí qualquer um dá o nome que queira. Mas já é a própria ciência chegando a essa conclusão de que a imortalidade da alma, ou seja, a mente continua além da vida física, né? E ele continua, a natureza do espírito e suas relações com os homens, quer dizer, estão querendo dizer para a gente, existe uma relação entre esses dois mundos. E uma outra parte também que ele fala sobre as leis morais, que vem justamente chegar aonde nós estamos querendo estudar, que é sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai, segundo dizia, segundo nos orienta Jesus, né? Que são as leis morais. Nas leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando nós começamos a estudar esse livro, essa é uma proposta também feita pelos espíritos nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, de sede perfeito, é a busca, a pesquisa, o estudo, né? Não é para você simplesmente acreditar, isso aqui acabou. Não, é você estudar, é você pesquisar isso que eles estão dizendo para a gente, aqui estão a semente, vocês precisam plantar essa semente dentro da mente de vocês para que vocês possam germinar, estudar, fazer reflexões em cima, não é acreditar em qualquer coisa, né? Mas é você ter uma lucidez naquilo que está falando. Então, essa parte terceira do livro dos Espíritos, que fala das leis morais, nós temos aqui 12 leis que eles nos passaram. E ela é dividida em 3 partes. Quando a gente for estudar, inclusive é bom a gente ter essa informação, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, nessa terceira parte que fala das leis morais, nós temos que entender mais ou menos que essas leis elas estão divididas em 3 grupos. O primeiro grupo, que é a lei número 1 e a número 2, que é a lei divina ou natural, e a lei de adoração, é você e Deus. É uma relação entre você e Deus, que é a lei divina ou natural, que é onde você vai encontrar a existência de Deus. Tudo aquilo que não é obra do homem é obra de Deus, a beleza do que é a natureza, nós vamos encontrar Deus na natureza, em tudo que foi feito, nas suas leis, em tudo isso. Aí tem a lei de adoração. A lei de adoração não é aquela lei para você ficar adorando, ajoelhado, de mãos postas. Não é só isso, a lei da adoração é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. E eles estão também nos alertando o que você adora. Como, por exemplo, o nosso corpo é a janela da alma. Ele mostra quem você é por dentro. Você, por exemplo, vê uma pessoa que ela ainda está ligada ao vício do álcool, das drogas, você vê ela fisicamente como ela se comporta. Quer dizer, qual é a adoração dela? É o álcool, são as drogas, e você vê isso nela, é o que ela adora. Então essa lei é muito mais abrangente do que você ficar somente postado de joelhos e de mãos postas. É muito comum hoje a gente ver também, por exemplo, no WhatsApp, às vezes a pessoa vai estar passando por uma dificuldade de saúde, ela vai lá para o hospital, aí fica lá mostrando para todo mundo, vendo ela tomando soro, vendo ela acamada, quer dizer, isso é uma adoração. Então vamos prestar atenção no que nós estamos adorando. Adore a vida. Faça com que a vida tenha um valor para você, né? Você passa por situações para o seu aprendizado, né? E essa parte, primeiro, está dizendo para a gente, a manifestação de Deus não é uma punição.
não é para punir, né? É para nos orientar. Aí ele continua, né, trazendo para a gente essas leis, e as outras 4 leis depois, a 3, 4, 5 e a 6, é você com você mesmo. São leis instituídas que é você com você, que são a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição. Hoje nós estamos vendo isso aí acontecer direto. Para a gente entender esse fenômeno não, tudo que está acontecendo no mundo, né, como as guerras e tudo mais, essa lei relata para a gente o que vem a ser a lei de destruição, né, para que a gente entenda que esse caos aparente, ele tem um porquê e ele tem uma proposta para isso tudo um dia se normalizar. Isso está dentro dessas leis. Depois a lei 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é você e o outro. Olha como é que fica diferente quando você começa a estudar. As 2 primeiras é você e Deus. As próximas é você com você. E as últimas é você com o outro. Você com o teu próximo, que é a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei é fantástica, a lei de amor, justiça e caridade. Você ama aquela pessoa da mesma forma que você ama um ente querido seu. Então, tudo isso são instruções, são as informações para que a gente tenha lucidez de como agir diante das nossas vidas. Se nós conseguirmos sedimentar essas 11 leis propostas pelos Espíritos a nós chegaremos na perfeição moral, que é aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo propõe para a gente. Esse sede perfeito é o quê? É a perfeição moral. É quando você já olha, né, as virtudes de uma maneira diferente. Não é para você se achar superior às pessoas. Como, por exemplo, aqui nós estamos estudando o item 4 do Evangelho, o capítulo 17, o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6 de Perfeito, os bons espíritas. Então, quem são os bons espíritas? E eles aí começam dizendo assim para a gente, eles relatam aqui, eu vou ler para você, né? O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Acima quer dizer o homem de bem, né? Que é o item 3 desse capítulo, ao homem de bem. Então, o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, o espiritismo não criou nenhuma moral nova. Olha só, não tem regra nova, nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência, olha só, a lucidez e a prática da moral do Cristo, da moralização do ser humano, dando uma fé sólida, esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. Quer dizer, está ali, você precisa ter esse entendimento dessas leis para que você chegue à sua perfeição moral, né, que é essa proposta. E aí, quais são as virtudes da conquista quando você procura se aperfeiçoar, procura a conquista dessas virtudes? É você ser bom, é um homem de bem, que eles propõem aqui para a gente. A caridade, a pessoa laboriosa, aquele que trabalha, né? Não é o trabalho desgastante, mas que você está sempre trabalhando, progredindo. O trabalho não é só o trabalho braçal, mas é o trabalho, às vezes, de você se intelectualizar, de você buscar, de você se amar. Uma série de coisas que nós precisamos desenvolver isso dentro de nós, né? A moderação. Você ser uma pessoa moderada. Porque às vezes quando você começa a ter muito conhecimento, você se acha superior a todo mundo, muito pelo contrário. Quando você mais conhece, é a hora do momento que você mais tem para servir ao outro, né? Então a moderação nos conhecimentos e a modéstia, né? A modéstia acima de tudo, para que a gente possa evoluir, crescer. Essa perfeição, que é a perfeição moral proposta pelos nossos amigos da espiritualidade, ela não é aquele falso moralismo, né? Não é você andar, né, com essa condição. É você compreender as situações, compreender o outro, né? A maneira como o outro às vezes está agindo, ele ainda está daquela forma, e se você puder auxiliar, você vai lá auxiliar. Mas o mais importante
e que eu acho bem interessante. Esse capítulo, esse estudo é bem curtinho, né? Esse capítulo, e no finalzinho desse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os bons espíritas, eu acho legal, bem interessante a proposta que eles nos fazem. Isso é que é o mais importante. Não adianta que a gente não vai se modificar da noite para o dia. Não é dessa forma. Não é você, inclusive, procurando a autopunição, o autoflagelo, você se condenando. Muito pelo contrário, a necessidade de você entender que nós somos espíritos ainda imperfeitos. Vamos cometer equívocos, vamos cometer erros, mas o esforço que eu faço para me melhorar, isso é o que mais é recomendável. E aí no final eles fazem essa recomendação para a gente, que eles dizem assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações diariamente. Então nós vamos cometer erros, equívocos? Vamos, porque nós somos ainda espíritos que estamos no processo de evolução. Essa fase da nossa existência como espírito, a descoberta de que você existe, de que você é algo, né? Que você tem uma personalidade, que você é uma entidade, né? Você começa a descobrir isso, é a fase melhor que nós temos, porque nós vamos ter nesse plano a oportunidade de realizar, de verificar, de ver as coisas acontecendo, de você fazer uma autorreflexão, você tentar modificar, você ver o que você deve ou não deve fazer. Por isso nós vivemos num mundo de dualidade. Esse mundo do qual nós participamos é um mundo de dualidade, para que você, dentro do seu livre-arbítrio, você veja o que é moral e o que não é moral. O que você deve e o que você não deve fazer. Porque nesse mundo é assim, o belo e o feio, o bom e o ruim. Então nós vivemos nesse mundo de dualidade. E aí você é o senhor de si, você tem o seu livre-arbítrio e o domínio de agir ou não agir de uma forma é seu. Então o certo e o errado a gente às vezes precisa modificar para convém ou não convém, devo ou não devo fazer. E aí é só você, com você. E essa é a proposta de Jesus. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Como você acha que o Pai agiria se tivesse dentro daquela situação? Ele coloca para a gente a nossa condição de espíritos livres e de decisão. Nós precisamos aprender a tomar as decisões. Então fica uma reflexão para todos nós a respeito do nosso tema de hoje, do sede perfeito como perfeito é o nosso Pai. E como vocês sabem, em todos os nossos trabalhos também, quando nós encerramos com uma prece. Então vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, em forma de agradecimento. Agradecendo ao nosso Pai por todo o auxílio, por todo o amparo que nos foi dado. E procurar também agora mentalizar nesse momento, né, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles nossos irmãos que nós temos dificuldade de relacionamento para com eles, para que eles possam também receber um pouco da nossa paz, desse nosso momento de reflexão, para que possam encontrar um caminho de paz e de equilíbrio e de tranquilidade. Quanto a nós, Pai, obrigado e satisfeitos e felizes por esse momento, é que em nome de todos aqui presentes, dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Talvez esse vídeo só vá ao ar o ano que vem, né? Hoje é o dia 25 de novembro, talvez esse vídeo só vá o ano que vem, então desejo a todos vocês que estão nos ouvindo hoje um ano novo repleto de paz, de harmonia e de felicidade, tá? Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Um abraço.